Oi, turma, tudo bem? Professor Vicente Breno aqui. Na videoaula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi aplicada na sexta-feira passada, uma atividade que era composta apenas de duas questões sobre o conteúdo de razões trigonométricas. Então agora eu solicito que vocês localizem essa atividade no caderno de vocês para que a gente possa fazer uma boa correção. Vamos lá, pessoal, vamos dar início. Iniciando com a correção da questão de número 20, que diz o seguinte: para determinar a medida aproximada da largura de um rio, André mediu com um teodolito o ângulo indicado na figura abaixo. Então, vocês podem ver aqui a figura, né? Então, ele mediu, tá aqui o André, com o seu teodolito, é um equipamento importante, principalmente aí no estudo das razões trigonométricas, na aplicação desse conteúdo matemático no cotidiano, no dia a dia, na aplicação do trabalho do profissional, tá bom? Então, ele mediu aqui o teodolito, viu que na largura desse rio ele tinha aqui a medida feita pelo teodolito de um ângulo de 55 graus, como vocês podem ver aqui. Então, esses 55 graus foi o ângulo tomado como referência. A pergunta da questão é a seguinte: qual foi a medida aproximada em metro da largura do rio? Então, simplesmente a questão quer saber qual é a largura do rio aqui em metro de forma aproximada. Tá bom, galera? Então, para isso, o que é que vocês têm que perceber? Que aqui nada mais é do que a representação de um triângulo retângulo. Ó, temos um triângulo com um ângulo reto. Se temos um triângulo com esse ângulo reto, medindo 90 graus, aqui eu tenho um triângulo retângulo, como vocês podem aqui visivelmente ver. Tá bom? Então, o que é que a questão quer descobrir? A questão quer descobrir um lado desse triângulo retângulo. Para isso, o que é que ela nos dá? Ela nos dá a medida aqui desse ângulo interno, dado como referência de 55 graus, e nos dá também a medida de um lado desse triângulo retângulo, tá bom? Então, toda vez que vocês tiverem um retângulo, ou melhor, um triângulo retângulo, que a questão nos der uma medida de um ângulo interno como referência e nos der mais a medida de um lado e quer descobrir a medida de outro lado, vocês vão aplicar as razões trigonométricas. Qual, professor? Seno, cosseno ou a tangente. Como é que eu vou saber qual vai ser delas, professor? Você simplesmente tem que fazer duas perguntinhas. O que é que a questão me dá em relação ao lado do triângulo, retângulo, e o que é que ela quer, tá bom? Então, feito isso, fica tranquilo demais de vocês resolverem a questão. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. O que é que a questão aqui... A primeira pergunta, o que é que a questão quer? A questão quer a largura desse rio, que nada mais é que o lado desse triângulo retângulo aqui, ó. Esse lado desse triângulo retângulo está oposto ao ângulo de referência, ao ângulo de 55 graus. Se ele está oposto ao ângulo de referência, se ele está oposto, aqui logo vai ser quem? Vai ser o meu CO. Que CO é esse, professor? É o meu cateto oposto de forma simplificada, tá bom? CO, cateto oposto. Então, a questão quer saber o cateto oposto. Já vou colocar até aqui, ó. Ela quer saber o nosso cateto oposto, o nosso CO. Tá bom? Sobre quem vai ficar esse CO? Vai ficar sobre quem a questão nos dá. O que é que a questão nos dá aqui? Ela nos dá esse 20, ó. Esse 20, ele vai representar o cateto adjacente ou a hipotenusa? Aí você já vê, a hipotenusa não é, porque a hipotenusa eu sei que é o lado que fica oposto ao ângulo reto. Tá aqui o ângulo reto. O lado oposto seria esse, que é a hipotenusa. Ele me dá esse lado, a medida desse lado? Não. Então, esse 20 aqui, nada mais é que o meu cateto adjacente. Outra característica do cateto adjacente é que ele vai fazer aqui, ó, digamos assim, ele vai estar em contato com o nosso querido e amado ângulo de referência, tá bom? Só que ele vai ser menor que o outro lado que está em contato com o ângulo de referência, que no caso aqui representa a hipotenusa. Tá bom, turma? Então, ó, a questão quer saber o cateto oposto e nos dá a medida do cateto adjacente. E aí eu pergunto para vocês, ó, CO, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Qual das relações trigonométricas é que representa essa razão? É o seno? É o cosseno? É a tangente? Ah, professor, cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente, que eu vou representar aqui, para ficar mais simples, como um T e um G para representar a tangente. Só que aqui, professor, a tangente vai ser de quantos graus? De acordo com o ângulo de referência, que no caso aqui é quanto? 55 graus. Então, vai ser a tangente de exatamente 55 graus. Então, a tangente de 55 graus
vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tranquilo, turma? Tranquilo. E aí, professor, como é que eu vou saber quanto é a tangente de 55 graus? Aí no livro de vocês, como indicado nas páginas anteriores à aplicação dessa atividade, eu acredito que vocês perceberam durante os estudos que a gente tem a medida da tangente de 55 graus. Quanto é, professor? Trouxe aqui a colinha pra gente. A gente é mais do que 1,42 e mais alguns números, alguns algarismos. Só que a gente vai pegar aqui só exatamente 1,42 para o nosso cálculo também não ficar tão extenso, já que a medida também aqui tem que ser de forma aproximada. Então, a tangente de 55 graus, a gente vai substituir aqui, ó, por exatamente 1,42. 1,42 vai ser igual a quem? Vai ser igual ao cateto oposto, que é o L, ó, que a gente está querendo descobrir aqui. Então, vou colocar o L, que é a largura do rio, sobre o cateto adjacente, que a gente sabe lá que é 20, né? Então, para resolver isso aqui, é importante, a título de curiosidade, que a gente coloque umzinho aqui embaixo do 1,42, já que ele está escondido, a gente coloca de forma explícita. Então, o que é que eu tenho aqui? Nada mais, eu tenho que aqui uma regra de 3 simples, e a gente vai resolver essa regra de 3 simples através da propriedade da multiplicação dos meios pelos extremos. Nesse caso aqui, eu aconselho, como sempre, vocês iniciarem a multiplicação pela letra, pela incógnita, que no caso aqui é o L, ó. Multiplicando L vezes 1. L vezes 1 vai ser igual a um L, ou simplesmente L. Tá bom? Não precisamos colocar um 1 na frente do L, não, porque não vai alterar o resultado. Continuando, temos aqui agora 1,42 vezes 20. Agora, aqui a gente precisa executar o nosso cálculo. Vamos executar? Vamos lá, ó. Vou colocar aqui 1,42. Tentar colocar pequeno aqui para não tomar tanto espaço. Então, vai ficar 1,42 vezes 20. Tá bom? Vezes 20. Vamos colocar o tracinho, sinalzinho de vezes, para ficar bem organizado. E vamos multiplicar agora, né? Vamos lá. Temos aqui 0 vezes 2 vai ser igual a 0. 0 vezes 4 vai ser exatamente igual a 0. E 0 vezes 1 vai ser novamente igual a 0. Continuando, tem um 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Essa primeira casinha aqui, ó, a gente deixa em branco, né, na multiplicação, não, seu algoritmo básico. Acredito que vocês já tenham esse conhecimento também. Vamos lá, continuando. 2 vezes 4 vai ser igual a 8. E 2 vezes 1 vai ser exatamente igual a 2, tá bom? Vamos passar o traço. Sinalzinho de mais. Vamos lá, continuando. Esse 0, vou baixar. Tem aqui 0 mais 4, que vai ser exatamente igual a 4. 0 mais 8 vai ser exatamente igual a 8. E o 2 a gente baixa, tá bom? Então, aqui deu 2.840, porém, no 1,42 a gente tem essas duas casinhas após a vírgula. Aqui a gente também tem que deixar duas casinhas após a vírgula. Então, o resultado foi exatamente 28,40, tá bom? 28,40. Então, respondendo aqui a questão, ó, vamos lá. Qual foi a medida aproximada em metro da largura do rio? A medida aproximada em metro da largura do rio foi de exatamente 28,40. Tranquilo, turma? Então, essa era a resolução aqui correta da questão de número 20. Caso vocês tenham errado alguma coisa, pessoal, digamos assim, façam as devidas alterações, correções, para que a gente possa continuar. Vamos lá, turma. Galera, continuando a nossa correção da videoaula de hoje, com a questão de número 24. Observam a representação a seguir. Calcule quanto mede aproximadamente o trecho da Avenida das Constelações entre a Rua do Brilho e a Rua das Estrelas. Então vamos lá, simplesmente a questão quer que a gente calcule quanto mede aproximadamente o trecho da Avenida das Constelações, né? Essa avenida aqui que vocês estão vendo bem destacada, que fica entre as Ruas do Brilho e a Rua das Estrelas, como vocês podem ver aqui. Então, vou até colocar aqui de vermelho, simplesmente a questão quer que a gente descubra, ó, esse ladinho aqui, ó, esse ladinho aqui que está agora destacado de vermelho. E aí, o que é que vocês têm que perceber? Vocês têm que perceber que aqui nessa representação, a gente tem simplesmente o quê? Temos um triângulo retângulo, ó. Temos aqui um triângulo, como vocês podem ver, ó, temos um triângulo com um ângulo reto. Nada mais é que um triângulo retângulo, tá bom? Feito isso, a gente tem que ver o que é nos fornecido quanto à informação, quanto a dados dessa questão. Ó. O que a gente tem que perceber aqui? Ó, eu tenho um triângulo retângulo com a medida indicada de um ângulo aqui, interno, no caso 35 graus. Tenho uma medida de um lado desse triângulo retângulo e quero descobrir a medida de outro lado desse mesmo triângulo retângulo, que no caso aqui é a Avenida das Constelações. O que é que eu tenho que fazer? Aplicar uma das razões trigonométricas, ou o seno, ou o cosseno, ou a tangente.
Tá bom, turma? Simplesmente assim. Então vamos lá? Vamos calcular. Ó, quais são as perguntinhas básicas? O que é que a questão me dá quanto a lado e o que é que eu quero descobrir? Então vamos lá, ó. Vamos lá. O que é que a questão, no caso aqui, ela me dá? Ela me dá a medida do lado oposto desse triângulo retângulo ao ângulo de referência, ó. Olha o ângulo de referência, quem é? É 35 graus. Ela me dá a medida do lado oposto, que no caso aqui é a medida da Rua das Estrelas, que mede 70 metros. Ora, se a medida do lado oposto ao ângulo de referência, então isso aqui vai ser o quê? Vai ser o nosso CO, o nosso cateto oposto, tá bom? CO, cateto oposto. Então a questão, ó, vou até colocar aqui, ela me dá o CO, que é o cateto oposto. Vai ficar sobre quem? Já que é uma razão, vai ficar sobre alguém. Sobre quem? Vai ficar aqui sobre o que a questão nos dá aqui, ó. Prestem atenção. Ela, ou melhor, o que ela quer descobrir? O que é que ela quer descobrir? Quer descobrir a medida desse lado que representa a Avenida das Constelações. E aí vocês têm que ver, esse lado aqui ou vai ser cateto adjacente ou vai ser a hipotenusa, é o que sobrou. Só que aqui eu tenho um ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto, que representa a Rua do Brilho, é que vai representar a hipotenusa. Ela me dá a medida dessa Rua do Brilho? Não. Então aqui a Avenida das Constelações, o que eu estou querendo descobrir vai ser quem? Vai ser o meu CA, que nada mais é que o cateto adjacente. Tá bom? Então vamos lá. Me dá aqui também, ela quer descobrir, na verdade, o cateto adjacente. Então ela me dá o cateto oposto, quer descobrir o cateto adjacente. Tá bom, turma? Então qual a relação, ou melhor, qual a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente? Professor, lembrei, a tangente. Então, vou representar aqui a tangente, ó, por um T e um G, tá bom? Tangente de quantos graus? Do ângulo de referência que é nos dado, ó, que no caso aqui, ó, é 35 graus. Então, vai ser aqui a tangente de 35 graus. Colocamos aqui e, para finalizar, é só colocar o sinal de igual. Pronto, feito isso aqui, agora a gente vai só substituir, ó, tangente de 35 graus, quanto é? Quem olhou lá na tabelinha vai encontrar aqui 0,70, tá bom? Então vamos colocar aqui, claro, de forma aproximada. Então, tangente de 35 graus, 0,70, tá bom? Continuando, igual a quem? O cateto oposto. Quanto é o cateto oposto, ó? Cateto oposto, observamos aqui que é 70. Então, colocamos aqui 70, no lugar aqui do cateto oposto. Sobre cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É a Avenida das Constelações. É o que eu estou querendo descobrir. Eu vou dizer que é quem? Eu vou dizer que é X, tá bom? Vou colocar aqui X. Pronto. Feito isso aqui, é importante, a título de organização, vocês colocarem aqui de forma explícita 1 abaixo do 0,70. Para ficar aqui, é a armação de um cálculo de uma regra de 3 simples, todo organizado, né? Todo composto, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui 0,70 sobre 1 é igual a 70 sobre x. Vamos resolver essa regra de 3 simples através da multiplicação dos meios pelos extremos. Nesse caso aqui, eu sempre aconselho vocês a iniciar a multiplicação aqui pela letra, tá bom? Por causa que é o x. X vezes 0,70 vai ser exatamente igual a 0,70x, tá bom? 0,70x. Igual a quem? Eu tenho aqui 1 vezes 70. 1 vezes 70 vai ser igual a quem? Ao próprio 70, né? Não tem para onde correr. 1 vezes 70, 70. O que é que vai acontecer agora? Estou querendo descobrir só o valor de x. Então, vai ficar o x sozinho aqui, antes da igualdade. X vai ser igual a 70, tranquilo. E o 0,70 que estava multiplicando o x vai passar para depois da igualdade com a sua operação inversa. Se ele estava multiplicando, como havia falado, ele vai passar dividindo. Então, ficou 70 dividido por 0,70. Logo, x vai ser exatamente igual esse resultado, ó, 70 dividido por 0,70. Vamos dividir? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar 70, colocar aqui o 70, dividido por 0,70. Então, o que é que eu tenho aqui, né? Eu tenho a divisão de um número natural, no caso 70, dividido pelo número decimal, no caso 0,70. Primeiro passo, igualar a quantidade de casas após a vírgula, né? Se aqui eu tenho duas casinhas após a vírgula, ó, aqui eu também tenho que deixar duas. Então, eu vou colocar uma vírgula e 2 zeros. Tá igualado a quantidade de casas após a vírgula? Tá. Então, o que é que eu faço? Eu vou agora tirar as vírgulas, ó.
Eu apago aqui as vírgulas, normalmente. Vou apagar também esse tracinho aqui. Então, ficou aqui, ó, é exatamente 7.000 dividido por 70. 0,70 e 70, no caso aqui não temos mais a vírgula, é a mesma coisa que o próprio 70. Então, vou até apagar esse zero aqui para a gente não confundir, tá bom? Vou reorganizar. Então, aqui eu vou colocar o 70, simplesmente ele. Bom, bem organizado. Feito isso, agora basta a gente resolver essa divisão aqui de 7.000 dividido por 70. Vamos lá? Então, eu vou dividir, ó, 7 não posso dividir por 70, mas 70 eu posso dividir por 70, né? Então, vou começar a divisão pela aqui, ó, 70 dividido por 70. 70 dividido por 70 vai ser 1. 1 vezes 70 vai ser igual a 70. Olha aí como é tranquilo esse cálculo. Passamos o traço, sinalzinho de menos, 70 menos 70, ou 0 menos 0, 0, 7 menos 7, 0, tá bom? Então, ó, o que foi que sobrou aqui, ó? Sobrou tudo zero aqui no nosso resto, como vocês podem ver. E aqui no nosso dividendo, sobrou esses dois zeros que eu vou levar aqui para o nosso quociente, tá bom? Então, ficou aqui, ó, 0 e 0. Então, o resultado de 70 dividido por 0,70 é exatamente 100, tá bom? É exatamente 100. Então, respondendo à questão, o trecho da Avenida das Constelações entre a Rua do Brilho e a Rua das Estrelas, ele mede exatamente 100, tá bom? Ele mede exatamente 100. Nesse caso aqui, 100 o quê? 100 metros, já que a medida aqui, ó, da Rua das Estrelas, no caso aqui o 70, está em metros também. Tá bom, turma? Galerinha, então essa era a correção que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham principalmente entendido a resolução dessas duas situações, problemas envolvendo razões trigonométricas. Mas se ficou alguma dúvida, vocês podem me consultar pelo privado, tá certo? Do WhatsApp. Eu vou estar à disposição para auxiliar vocês. Então é isso, tchau, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade.